Muito bem, nesse exercício nós temos então um retificador em ponte, possui um filtro capacitivo. Na entrada da fonte temos uma tensão de 120 volts RMS. Então vamos lá, ó. Nós temos então aqui uma fonte, vamos colocar então o primário do transformador, desenhar também o secundário do transformador, e nós sabemos que é um retificador em ponte. Então se é um retificador em ponte, nós vamos desenhar a ponte com os 4 diodos, como a gente já conhece bem. Nesse exercício eu não especifiquei se o diodo é de silício ou se é de germânio ou se é um diodo ideal. Então dessa forma nós vamos considerar um diodo de silício. Muito bem, então desenhamos aqui a nossa ponte e aqui a saída do nosso retificador em ponte. Aqui na saída nós vamos ligar então o capacitor, o nosso filtro capacitivo. Aqui a saída positiva em cima, a negativa embaixo. E por fim, em paralelo com o filtro, a nossa carga. E aí então nós temos o desenho do nosso circuito. Próximo passo agora, vamos ver as informações que nós temos. Nós temos então que na entrada temos 120 volts RMS, ou seja, 120 volts eficazes. Supõe-se que a frequência é 60 Hz, como é padrão aqui no Brasil. E mais, sabemos que a relação de espiras do transformador é de 9. Isso aqui pode causar um pouquinho de confusão, porque normalmente a gente coloca a relação de espiras no formato, por exemplo, 9:1. Esse 9:1 quer dizer que é uma divisão. Eu tenho 9 espiras no primário para cada uma espira no secundário. Ou, né, se a gente dizer o contrário, para cada uma espira que eu tenho no secundário, eu tenho 9 no primário. Isso aqui é uma relação, é uma divisão. 9 dividido por 1 é 9. Então, eu posso simplesmente dizer que a relação de espiras é de 9. Quando eu digo que a relação de espiras é de 9, quer dizer que eu tenho uma relação de 9:1, já que 9 dividido por 1 é 9. Na realidade, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, se eu falar, por exemplo, que tem uma relação de espira de 14, quer dizer então que eu tenho 14:1. Então, é comum a gente ler as coisas dessa forma, tá, pessoal? Então, é sempre bom a gente conhecer maneiras diferentes de colocar a informação no circuito. Então, nós temos aqui uma relação de 9, ou seja, de 9:1, ok? Temos aqui, então, diodos de silício, como nós convencionamos. Temos um filtro capacitivo aqui de 220 microfarad, eu vou colocar aqui, então, 220 microfarad, e a nossa carga possui uma resistência de 1 kΩ. Então, nós vamos começar aqui o nosso primeiro passo, é analisar a forma de onda. Nós sabemos que um retificador em ponte, ele tem uma forma de onda completa, ou seja, eu vou fazer ela tracejado aqui, só para a gente lembrar, essa onda completa, todo retificador em ponte vai apresentar essa onda completa para a gente. Só que agora, essa onda completa, ela tem um filtro capacitivo, né? Então a gente sabe que na realidade a forma de onda na carga ela vai ser como eu vou fazer agora. Olha só, ela vai carregar o capacitor até a tensão de pico e depois o capacitor ele vai descarregar a sua tensão na carga lentamente. Ou seja, mais ou menos assim. E aí ele carrega novamente até chegar na tensão de pico, quando então descarrega lentamente. Então temos uma forma de onda parecida com essa daqui, com essa ondulação, que é o que nós chamamos de ripple. Então eu vou até apagar a forma de onda que nós tínhamos colocado aqui antes, já que a gente sabe que agora a forma de onda na carga não vai mais ser essa, vai ser essa que eu fiz por último, com essa cor lilás. Essa é a forma de onda que nós vamos ter na carga. E, sabendo qual é a forma de onda na carga, nós vamos calcular aí qual é a tensão máxima que ela chega, tensão máxima do capacitor, tensão de ripple, ou seja, quanto que ela cai, qual que é o tamanho dessa ondulação,
e a tensão média aqui no meio na carga. Pois bem, esse gráfico aqui, pessoal, eu fiz ele baseado apenas na suposição de que o ripple vai ser pequeno. Na realidade, o ripple ele pode ser muito maior, a gente vai descobrir só na hora de calcular. O ripple, na verdade, a onda poderia cair, por exemplo, até aqui, por exemplo. Olha só, poderia ser um ripple quase que de 100%. A gente não sabe ainda, a gente vai calcular, e aí se o ripple der um valor alto, a gente vai corrigir essa forma de onda. Muito bem. Então vamos lá. Primeiro passo nosso, então, vai ser qual? O primeiro passo é calcular a relação de espiras para saber qual é a tensão que eu vou ter no secundário. Então, vamos lá, vamos calcular o nosso V2. A tensão eficaz no secundário vai ser a tensão do primário, eficaz do primário, dividido por 9. Então, temos aí 120 dividido por 9. Vamos abrir a calculadora para fazer o cálculo corretamente. 120 dividido por 9 dá 13,33 volts. Então, 13,33 volts é o nosso V2, a tensão aqui no secundário do transformador. Temos agora que descobrir a tensão de pico, o V2P. A gente sempre vai achar o V2 primeiro e depois o V2P, que vai ser o V2 vezes raiz de 2, que nada mais será V2 vezes raiz de 2, então multiplique isso aqui por 1,414, dá 18,853, 18,85. Então vai ser 13,33 vezes raiz de 2, 18,85 volts. O nosso V2P é a tensão de pico que a gente tem aqui no secundário, e aí, como temos um retificador em ponte, temos de tirar a tensão de 2 diodos. Isso nós já explicamos exaustivamente nas aulas sobre retificador em ponte. De forma que a tensão de pico que vai chegar na carga e no capacitor, que é o que nós chamamos de VCP, ou VRLP, já que a carga e o capacitor estão em paralelo, a tensão é a mesma. Então, o nosso VCP vai ser a tensão de pico que eu tenho no secundário, 18,85, menos a tensão de 2 diodos, ou seja, se cada diodo é 0,7, menos 1,4, e aí teremos então a tensão de 17,45 volts no capacitor e na carga, tensão máxima. Ou seja, esse ponto aqui, o ponto máximo, que é o nosso VCP ou o nosso VRLP, a tensão máxima na carga e no capacitor é de 17,45 volts, como calculamos aqui, considerando os diodos de silício. Então, primeira questão aqui, tensão máxima no capacitor, já calculamos. Agora, nós vamos ter de calcular a tensão de Ripple. E aí, para calcular a tensão de Ripple, como vocês bem lembram, como fizemos também nas aulas anteriores, vamos usar a fórmula do Ripple, que é essa fórmula aqui do V onde temos V onde é igual a I sobre FC. Nós conhecemos a frequência, conhecemos a capacitância, mas a corrente não. Então, uma vez que a gente conhece a tensão máxima na carga, que é 17,45 volts, e eu sabendo que a carga tem uma resistência de 1 kΩ, nós podemos calcular a corrente na carga. Então, a corrente na carga vai ser a tensão, 17,45, pela resistência, lei de Ohm. Ou seja, vamos ter aqui uma corrente de 17,45 miliamperes. Tranquilo, pessoal. Então, agora é só jogar na fórmula e achar o Ripple. Vamos lá, então. O nosso V onde vai ser igual, então, a corrente, que é 17,45 miliamperes, dividido pela frequência. Detalhe, a frequência aqui não é 60 Hz. A frequência de entrada do retificador é 60 Hz, porém no retificador em ponte, como nós já explicamos também anteriormente, a frequência dobra, uma vez que nós temos duas ondas no lugar de uma. É só lembrar o desenho que eu fiz aqui no início da aula. Então a frequência de entrada, se ela for 60 Hz, a de saída será 120 Hz. Então vamos colocar aqui 120 Hz, que é a frequência de saída,
vezes a capacitância do capacitor, que como nós colocamos no enunciado, é 220 microfarad. E aí é só jogar na calculadora, só colocar estes cálculos na calculadora. Vamos pegar aqui a calculadora. Vamos colocar então 17,45 mili. Vamos dividir por, aí na hora de fazer aqui a divisão, vou abrir parênteses e vou multiplicar 120, que é a frequência, vezes 220 micro, que é 0,00022 farad. Fecho parênteses, dou igual. Temos então um ripple de 0,660 volts. Aqui a próxima casa é 9, então eu vou arredondar esse 0 para 1, 0,661 volts de ripple. Ou seja, essa onda aqui ela vai cair do ponto máximo até o ponto mínimo, a distância entre eles, o tanto que ela vai cair vai ser 661 milivolts ou 0,661 volts. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui uma régua do ponto mínimo ao ponto máximo da onda. Temos então aqui 0,661 volts. Esse é o ripple, é o nosso V-onde, tensão de ripple. É o quanto que ela cai. Então calculamos a tensão de ripple. Vamos calcular agora a tensão média na carga, que é muito fácil, pessoal, porque a gente sabe que o ponto máximo dela, então vamos marcar aqui, ó, o ponto máximo dela é 17,45 volts. Sabemos que ela cai 0,661 volts. Qual é o ponto médio, o ponto aqui no meio entre esses dois pontos? Então é uma questão até de lógica, né? Para a gente calcular então a tensão média filtrada, vou até fazer de outra cor aqui. Tensão média filtrada na carga, VMF. Também podemos dizer que é o VCC, né? A tensão contínua na carga, tensão média. Vai ser então a tensão máxima, que é 17,45, menos a metade do ripple. Já que ele cai 0,661, vamos pegar a metade para achar o ponto aqui no meio. Então, menos 0,661 dividido por 2. Então, isso vai dar um ripple de, vamos aqui na nossa calculadora, 0,661, vou dividir aqui por 2, já que já está aqui na tela, dá 0,330, e aí vou pegar 17,45 menos isso aqui, 17,45 menos 0,330, vai dar aí uma tensão média de 17,12 volts. Então, 17,12 volts, ou seja, o ponto aqui no meio, a tensão média da onda é 17,12 volts. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.